saber o que fazer nesses casos, conhecer melhor os direitos do consumidor que contrata um serviço e não recebe pelo que foi combinado, a gente conversa agora pela internet com a advogada de Resende, Liliana Delfino. Participe! E para saber o que fazer nesses casos, conhecer melhor os direitos do consumidor que contrata um serviço e não recebe pelo que foi combinado, a gente conversa agora pela internet com a advogada de Resende, Liliana Delfino. Participe, mande sua dúvida pelo nosso WhatsApp 99313-9599. Oi Liliana, boa tarde, obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde, Liliana, bem-vinda aqui ao RJ mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer trazer informação para vocês. Liliana, então vamos começar falando do caso dessas pessoas que a gente ouviu aí na reportagem. O que eles devem fazer? Quais os primeiros passos, quais as providências iniciais que eles devem tomar nesse caso? Bom, antes de você contratar um serviço, principalmente se esse serviço for a longo prazo, se o valor desse serviço for um valor elevado, você precisa saber todas as informações daquele profissional que você está contratando. Então, pesquisa na internet. Hoje, o boca a boca não funciona muito, porque como nós vimos, ele entregou a primeira vez o produto, deu tudo certo, entregou o móvel na segunda, na terceira deu problema. Então, você monitorar a empresa, monitorar o profissional é essencial. Não dá para a gente contratar sem saber o histórico dessa empresa. E hoje a internet é uma aliadíssima. A gente consegue, nesses sites de reclamação, através do próprio portal ali de pesquisas também, saber tudo da empresa. Então, a primeira coisa é você ter certeza quem você está contratando. Quem é a empresa, onde fica a sede, o CNPJ dela está ativo. A gente consegue tirar o cartão do CNPJ pela internet. Então, levantar essas informações são essenciais. Mas, ainda assim, se você ficou no prejuízo, a primeira coisa é documentar o que você tiver de prova. Contrato, chamada telefônica, mensagem de WhatsApp. Então, para quem for contratar, é levantar todas as informações daquela empresa. E quem já contratou e está vendo que vai ser passado para trás, comece a organizar as provas que você tiver. Agora, Liliana, a gente sempre fala nessa relação de consumo aqui para resolver, ou às vezes no PROCON, ou depois direto na Justiça, né? Em que caso se faz necessário um boletim de ocorrência na delegacia procurar a polícia? Bom, vamos lá. Existem vários tipos de dano, né? Mas a pessoa que te causou o dano, ela vai responder, ela pode responder criminalmente e civilmente. Civilmente, ela devolver o teu dinheiro efetivamente, ela pagar um dano moral, um dano material, e criminalmente foi se ela agiu de má fé. Quando ela vendeu aquele produto ou quando ela prometeu a venda, ela já estava de má fé. Ela, de fato, quis te passar a perna, ela quis te dar um golpe. Nesse caso, essa empresa ou esse prestador de serviço, ele vai responder também criminalmente. Então, depois que você juntou essas provas, eu acho que vale você procurar um advogado da sua confiança, vale você procurar a delegacia e levar as provas. Olha, eu acredito que, infelizmente, eu caí em um golpe. Essa empresa não existe, ou ela só entrou em contato para ficar com o meu dinheiro. E aí o profissional vai agir nessas duas esferas, na criminal e na civil. Oi, Liliana, falando assim com o caso de um grupo de pessoas que caíram no golpe, é muito melhor abrir uma ação coletiva ou individual, cada um procurar um advogado? O que é mais fácil para conseguir reaver o dinheiro, né, em caso de golpe envolvendo dinheiro? É uma ação coletiva ou individual? Então, não é nem melhor nem pior, porque assim, às vezes o dano que determinada pessoa teve, a outra não teve. Olha só. Liliana, eu sonhei em dar para minha filha de Natal um quarto, todo decorado, e eu fiquei setembro, outubro, novembro, falando, filha, no Natal a gente vai ter aquele quarto e tal. E aí eu fui passado para trás. Isso é um tipo de dano, um dano moral. No outro caso, poxa, Liliana, eu sonhei com a festa de casamento. Eu juntei todas as minhas, o meu financeiro para isso. Um outro tipo de dano. Então, se esse grupo tiver o mesmo interesse, o mesmo direito, o mesmo objetivo, o mesmo dano, pode entrar em uma ação coletiva. Mas nada impede da pessoa também entrar de forma separada.
Aí vai do que o profissional vai instruir. Ah, não, Liliana, foi uma empresa de imóveis, na minha empresa onde eu trabalhava, e vendeu o mesmo imóvel para todo mundo. Todo mundo teve o mesmo prejuízo. Pegou o 13º e pagou. Eu acho que não tem problema nenhum você entrar com uma ação coletiva. Agora, nesse caso que essa senhora se emocionou, enfim, sonhou com isso, talvez o dano dela tenha que ter uma atenção um pouquinho maior. Então, provavelmente, a ação individual será a mais indicada para ela. Liliana, rapidinho para a gente encerrar, lá no começo você falou das provas, né? Se às vezes não tem um contrato, o que serve de prova nesses casos? Conversa, WhatsApp, ligação, o que mais? Então, não pode não ter o contrato, sabe, Diego? Hoje a gente precisa ter o contrato para tudo. Eu, advogado, e os meus colegas, a gente aprendeu na faculdade que até um pedaço de papel de pão é válido. Então, você precisa ter um documento. Tá bom, eu não ouvi a advogada falando na TV e não fiz o contrato. O que eu posso ter? Pelo menos e-mail. Conversa de WhatsApp vale? Vale, mas alguma coisa mais formal. Uma correspondência, um e-mail, testemunha. Então, assim, Liliana, eu vou contratar um serviço. Tá? É vantajoso para você colocar no papel de quem você está contratando, prazo, valor, multa, se aquele contrato for descumprido, tudo isso um profissional vai poder pôr no papel que vai te ajudar lá na frente a evitar. Mas se ainda não tiver, o que você tiver de prova. Outra coisa, anúncio, né? Liliana, eu vi um anúncio de uma cozinha por 5 mil e eu contratei. Então, o que comprovar que teve um vínculo entre você e a empresa, você e a pessoa, e esse vínculo foi quebrado, vai servir como prova. Liliana Delfino, advogada de Resende. Liliana, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, boa semana, até a próxima. Obrigada, Liliana, pela participação aqui no RJ. Eu que agradeço e até a próxima. Valeu.